nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do nosso canal. O canal é meu, seu, é nosso. Você pode participar, pode compartilhar, pode comentar e eu darei as respostas ou perguntas, enfim, estarei interagindo contigo, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Estou aqui retroagindo um pouco, porque como eu disse, tive um problema técnico, estou gravando as aulas atrasadas. Vou gravar hoje a aula de número 7 da classe dos jovens, tá certo? Só para o canal não ficar com vácuo com essa aula, tá certo? E espero que você possa fazer uso, né? E mesmo da aula já ter passado, enfim, mas vai ficar o aprendizado, tá certo? Que Deus abençoe. Vamos dar sequência aqui à nossa aula, tá certo? Muito bem. Hoje, nesta aula, estaremos falando sobre Davi, forjado por uma perseguição. Estamos estudando sobre a vida de Davi. Davi, pastor de ovelha, rei de Israel. Estamos trabalhando aqui a questão da vida de Davi. Podemos aprender bastante com esta lição, tá certo? O texto principal diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, verso de número 31. O resumo da lição, que tem na nossa lição aqui, nós temos: em meio às perseguições e diversidade, Davi foi sendo preparado para a missão que por Deus, foi preparado por Deus para a missão que ele estava reservado. Mantendo-se amigo fiel e íntegro, né? E nós vamos observar que a perseguição de Saul, né, a Davi, certo? E nós podemos ver as lições que podemos tirar aqui que dessa perseguição e que Saul obteve vitória, certo? A perseguição que foi implacável, né? Foi implacável. Nós podemos tirar algumas lições aqui, certo? Podemos ver até onde podemos aprender, né? E assim sucessivamente. Vamos lá, né? O texto bíblico em classe, e ele está inserido em 1 Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 1 a 7. Diz o texto: então falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos para que matassem Davi. Porém Jonas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora aguarda-te pela manhã e faça-te um lugar oculto, esconde-te, e sairei e estarei à mão do meu pai, no campo em que estiveres, e eu falarei a ti, a meu pai, e verei o que houver de ti anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, disse: não peque o rei contra o seu servo, Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos são muito bons, porque propôs a sua alma na mão e feriu os filisteus e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas as palavras. E Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como dantes. Podemos observar que essa questão
nós vamos ver lições que temos que tirar aqui dessa proposta bíblica, né? Então, quando vamos observar, vamos ver nesse capítulo 19, né? E ver essa perseguição que Davi fez a Saul, ou aliás, ao contrário, né, que Saul fez a Davi, né? Podemos observar que foram dias tenebrosos a Davi, mas teve lições também, tá certo? Nós podemos aprender bastante dessa perseguição, dessa luta, desse embuste aí entre Davi com Saul, certo? De Saul com Davi, ou melhor, perseguição. Lições da perseguição de Davi a Saul. De Saul a Davi. Podemos ver aqui de forma muito interessante. E nós vamos ver. Primeiro, nós observamos em lições anteriores que foi a inveja que causou tudo isso, né? Então, a inveja destrói quem a carrega. Então Saul deixou dominar pela inveja, e essa demanda, essa perseguição narrada principalmente em 1 Samuel 18 até o versículo 31, a partir do capítulo 18 até o capítulo 31, oferece muitas lições espirituais, emocionais, né? E práticas, lições práticas para a vida cristã. Então nós vamos observar. Primeiro, temos que entender que a inveja destrói quem a carrega, né? Saul deixou de dominar pela inveja, ao ver que Deus estava com Davi, né? E que ele ganhava a admiração do povo. 1 Samuel 18, versículos 7 a 9. A inveja é corrosiva, afasta as pessoas de Deus e a destrói. Destrói relacionamento. Devemos celebrar vitórias dos outros e não invejá-las. Outra lição importante é que Deus protege os seus fiéis. Mesmo cercado, perseguido e traído, Davi nunca foi entregue nas mãos de Saul. Deus o livrou repentinamente, lá no capítulo 23, versículo 14 de 1 Samuel. Então, quem anda com Deus está seguro, né? A perseguição não anula os planos de Deus na nossa vida. Uma outra lição interessante é a integridade acima de tudo. Tá ruim, tá na luta, tá travado, mas seja fiel a Deus, seja íntegro. Davi teve a oportunidade de matar Saul no capítulo 24, 26, faz essa narrativa, mas escolheu não fazer mal ao ungido do Senhor, mostrando honra e caráter, né? Então a vingança não cabe ao servo de Deus. A integridade e confiança no juízo divino são caminhos mais seguros, né? São lições que aprendemos com essas demandas, né? Outro ponto interessante é a paciência no tempo da adversidade. Está difícil, está passando uma tempestade, uma adversidade, tenha paciência, Deus está no controle. Davi superou anos entre a sua unção como rei e o cumprimento da promessa. Durante esse tempo, enfrentou perseguições, traições e dificuldades, né? Deus tem um tempo para tudo. O período de espera molda o nosso caráter e nos prepara para aquilo que Ele prometeu. Deus tem uma palavra sempre para nós, né? E eu estou dizendo isso também por conhecimento de causa. Eu tive essa resposta de Deus, né? Enfim, depois nós vemos o mau governo leva à ruína. Saul perdeu o equilíbrio emocional, afastou-se de Deus e mergulhou aí, né? Saul mergulhou em decisões erradas, levou a sua ruína pessoal e o seu reinado também. Então, a lição que tiramos aqui é que líderes que se afastam de Deus, guiado pela carne, pela inveja, pela desobediência, acaba prejudicando a si mesmo
e aos que estão sob sua liderança, né? Outro ponto importante é as provações preparam para grande responsabilidade. Isso é uma verdade. As provações nos preparam para grandes responsabilidades. O tempo de fuga, perseguição, fortaleceu Davi, não é? Ensinando-lhe a dependência de Deus, a liderança, as estratégias de domínio próprio, enfim. Então as dificuldades não são o fim, não é o fim, mas é uma parte do processo. De novo, as dificuldades não é o fim da sua vida, do seu ministério, do seu progresso, não. Faz parte do processo de Deus para preparar os seus filhos algo maior. Outra lição que tiramos aqui é que Deus usa até os inimigos para cumprir os seus propósitos, né? Então a perseguição de Saul acabou, levando Davi a desenvolver alianças, fortalecer seu exército, conhecer melhor a região, preparando-o para o reino, né? Então Deus transforma até os ataques do inimigo em degraus para os seus propósitos, né? E por fim, nós temos a perseguição. Essa perseguição nos ensina que quem anda com Deus pode enfrentar a perseguição, mas nunca será desamparado. A fidelidade, a paciência, a integridade são mais poderosas do que qualquer ataque, né? E no tempo certo Deus exalta a quem permanece firme em seus caminhos, certo? São lições interessantes que podemos tirar aqui e não perder o foco, não é? Mesmo em meio às lutas, não perder o foco, certo? E assim sucessivamente. Então, podemos observar que é de suma importância esta lição, certo? De suma importância. E no capítulo 19, precisamente, nós temos que analisar um pouco, né, sobre essa situação de Saul e Jonatas. Deus, o livro de Samuel é um livro histórico, teológico, né? Então o contexto imediato fala após a vitória de Davi contra Golias. No capítulo 17, a sua popularização. Saul começa a encher de inveja, então e busca tirá-lo à vida. No capítulo 19 aprofunda essa perseguição. Já no tema central, já nós temos a intensificação da perseguição contra Davi, a intervenção de Deus para livrar Davi, né? Então podemos ver, esse capítulo podemos dividi-lo em 4 sessões. A primeira sessão é a ordem para Saul ordena matar Davi. E Saul declara abertamente sua intenção de matar Davi, mas Jonatas intercede. A segunda parte diz que Saul tenta novamente matar Davi. A terceira, Davi foge e Mical o ajuda. E a quarta, Deus livra Davi de forma sobrenatural. Fugiu Davi para Ramá. Deus fez com que o mensageiro de Saul até profetize, impedindo prendê-lo, né? Então, quando vamos observar essa intercessão de Davi, de Jonatas para com Saul, Saul manda que Jonatas e seus servos matem Davi. Observe, Jonatas, amigo fiel, adverte Davi e intercede junto ao pai. Ele usa argumento que Davi é inocente e é benfeitor de Saul. Ou seja, o Davi é benéfico para Saul, não é? Então Saul meramente recua e jura não matá-lo. Capítulo 17, capítulo 6, capítulo 19, versículo 6. Né? O texto ainda diz, e vamos observar o papel dessa intercessão como um fator de reconciliação. Isso é um ponto importante, juventude, para levarmos em consideração. Então Saul demonstra instabilidade emocional e espiritual, né? Então nos versículos 8 e 10, o retorno à violência, Davi volta a lutar contra os filisteus e Deus lhe dá vitória. Saul, novamente tomado por um espírito maligno da parte do Senhor, no verso 9, tenta matar Davi com uma lança.
Davi escapa, não é? Então, essa expressão espírito maligno da parte de Deus sugere um juízo divino, permitindo que Saul sofresse influência de espíritos perturbadores como consequência de sua rebelião, né? Então, por ser rebelde, ele estava sofrendo esses ataques dos demônios, né? Capítulo 16, versículo 14, de 1 Samuel. A recaída de Saul mostra sua completa desconexão com Deus e o domínio pelas emoções e inveja, né? Aí nós podemos ver que dentro desse versículo, desse texto, da astúcia de Mical, enfim, Saul envia homens para vigiar e matar Davi. Pela manhã, Mical, esposa de Davi, isso nós vimos no versículo 6, na lição 6, né? A filha de Davi ajuda a fugir pela janela. Ela engana os mensageiros com o ídolo, o terafins, na cama, simulando que Davi está doente, né? E ao ser confrontada, ela mente para proteger. Complicado, né? Nas observações surpreendentes, né, Mical possui um terafim, um ídolo doméstico, mostrando que ainda havia sincretismo religioso dentro de Israel. Aliás, Israel foi criado dentro desse bojo de sincretismo religioso, né? Depois que veio ser monoteísta, mas Israel foi politeísta há muito tempo. José Luiz Sicre trabalha essa questão importante, né? Nós temos aqui alguns materiais que tratam essa historicidade, né? Deus dá livramento sobrenatural a Davi. Davi foge para Naiote, em Ramá, onde Samuel está. Saul envia 3 grupos de mensageiros para prender Davi. E todos acabam profetizando sobre a influência do Espírito de Deus. Capítulo 20, versículo 20 e versículo 21, aqui do capítulo 19. Por fim, o próprio Saul vai e também é tomado pelo Espírito de Deus e profetiza, despojando suas vestes em estado de humilhação. Então, quando eles iam para condenar, Deus usava. Olha que coisa, tomava eles. Não deixava que o espírito mal o tomasse para fazer mal ao seu servo, a Davi. Aí Deus intervém de forma direta e sobrenatural. A profecia forçada de Saul é vista como um sinal de humilhação e de soberania, da soberania de Deus. Então, a expressão estava entre os profetas, que aparece no capítulo 19, no seu versículo 24, ela reaparece de vez, desta vez um tom irônico, mostrando que a experiência espiritual de Saul não é um sinal de aprovação divina, mas de constrangimento, né? Então podemos ver que a soberania de Deus, nem os planos de um rei pode frustrar os propósitos de Deus, né? Aí tem também o valor da aliança, o valor da lealdade. Lembrando que lealdade e fidelidade são 2 termos parecidos, mas são diferentes em grafia, né? E também em significado, né? A aliança entre Davi e Jonathan é um exemplo de amizade, de honra e vontade de Deus acima dos laços sanguíneos. Deus protege seus servos. Deus usa meios, que usou Jonatas e Mical, e sobrenatural, o espírito que fazia profetizar para proteger Davi. A consequência da desobediência é a deterioração espiritual e emocional de Saul, é fruto do seu distanciamento de Deus, tá certo? O justo pode ser protegido, mas não será destruído. Pode ser perseguido, mas não será destruído. Então, podemos observar aqui, o texto mostra em alta escala a hostilidade de Saul contra Davi, e ao mesmo tempo Deus revela que Deus está no controle soberano, frustrando intentos do rei, protegendo aquele que havia sido ungido para ser o seu sucessor, né? Então, se Deus estava no negócio da unção, se Deus ungiu, Deus preparou tudo, né, para que ele fosse protegido. Podemos ver no texto, podemos ver na racionalidade, na intenção da divindade de Deus, né? Então, o texto denuncia a decadência espiritual de Saul e destaca a fidelidade de Deus para com aqueles que ele escolhe e guarda, né? E assim sucessivamente, Deus escolhe e guarda, né? Então podemos observar
o tanto que Deus trabalhou para fazer na vida de salvar a vida de Davi. A lição, o primeiro tópico, dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico é a perseguição implacável, né, conforme eu já disse aqui. O segundo tópico, nós temos as lutas ao longo da caminhada, e podemos ver aqui também tempos de aprendizado. Enobe, uma espada, ambos para fugir de Davi, apenas com roupas do corpo. Davi foi para Nob procurar por Aimeleque, e diante de um homem faminto, o sacerdote lhe ofereceu o único alimento que possuía ali, os pães da proposição do tabernáculo, né? Observe que a provisão de Deus veio até do templo. Podemos ver em larga escala isso aí, tá certo? Então, as lutas de Davi ao longo da caminhada, Davi vivenciou tempos de aprendizado, tempos de grande presença de Deus, né? Tempos de uma presença maciça do Espírito de Deus na vida de Saul ou de Davi, graças a Deus. Então, podemos observar no primeiro tópico uma perseguição implacável, nós já trabalhamos isso aí. Depois nós temos a angústia, nasce o irmão, que é a questão da complicada história envolvendo Saul e Davi. Chegou o tempo em que já não havia mais possibilidade de paz, aliança, mas entrou Jonatas na história. A intercessão de Jonatas não tinha mais efeito, né? Ao rei, o que interessava mesmo era matar o seu desafeto, tirar o seu desafeto do caminho. Quem era? Davi. Então já era perceptível, todos reconheciam o amigo legítimo, a legitimidade do trono de Israel. Sua lealdade pertencia ao homem segundo o coração de Deus, né? Davi segundo o coração de Deus. No tópico de número 2, nós vamos encontrar aqui as lutas ao longo da caminhada, né? Em território inimigo. Nesse tempo de longa fuga, Davi partiu para um território dos filisteus, chegando à cidade de Gate, a cidade natural de Golias, né? E imaginemos aí a surpresa do rei Aquis e seus súditos ao ver um matador de gigantes ali, né? Ali diante dele, né? Em uma cena curiosa, fingindo-se de louco, comendo e torcendo, que se deixou, enfim, correr a saliva de forma descontrolada. O rei filisteu, convencido que Davi estava fora de si, permitiu que ele se refugiasse ali, e foi no meio de seus inimigos que Deus protegeu Davi da fúria de Saul, certo? Uma questão de fidelidade. Nós temos a história de Davi, que apresenta algumas lições valiosas, e aqui vamos destacá-las. A fidelidade, que foi mantida intacta diante de tantas adversidades, não é? De tanta inflexibilidade, mas a fidelidade falou mais alto, né? Que a questão de Davi e Jonatas e Davi propriamente dito, né? Glória a Deus. Então podemos observar na caminhada a previsão do Senhor. Sim, estamos na caminhada da fé. Deus tem provisão para todos nós, tá certo? Então, quando vamos ver essa questão de Nob, né? Podemos observar que em Nob, após essa batalha, isso nós vamos ver que Davi tira lições ali, certo? Davi tira lições dali, e não são poucas, né? Ele, a partir do versículo 21, ele deixa Nob fugir de Saul, né? Nós podemos observar, ele vai até o sacerdote Aimeleque e mente, dizendo que está em missão do rei e tal.
pede comida, recebe pães da propiciação que estava diante do Senhor, também pede arma e recebe a espada de Golias, que estava guardada ali. Observe a curiosidade, né? Um homem chegado chamado Doeg, edomita, servo de Saul, presencia tudo, o que mais tarde trará graves consequências. Capítulo 22 de 1 Samuel, capítulo 22. Então, as lições dessa passagem que Davi teve em Nob, nós vamos ver a pressão pode nos levar a comprometer princípios. Davi mentiu ao sacerdote, possivelmente por medo, para se proteger, né? Então a mentira teve várias consequências. Mais tarde, Saul manda matar o sacerdote de Nob, e Doeg executa a ordem, que mata Doeg, que era servo de Saul. 1 Samuel 22, versículos 18 e 19. Né? E, então a pressão não justifica a quebra de princípio. É uma lição que vamos ter que aprender. A pressão, as lutas, as dificuldades não justifica a quebra de princípios. Decisões apressadas, mesmo bem intencionadas, pode gerar consequências graves para inocentes, né? Foi o que aconteceu, né? A misericórdia é mais importante do que o ritual. Pegue isso. Davi come o pão da propiciação, que era sagrado, né? E alguém disse que ele roubou o pão. Não, porque ele pediu comida e o rei deu esse pão aí, pão da propiciação do tabernáculo, né? E reservado apenas para os sacerdotes, conforme está Levítico, capítulo número 2, capítulo 24, versículo 5 e 9. Então Jesus usa esse mesmo episódio como exemplo, não é? Para superar a letra fria da lei, quando lá em Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4, Marcos capítulo 2 também trabalha isso, só que Marcos tem uma incongruência gigante, não é? Porque ele fala do sacerdote filho de Elimeleque, ele não tinha nascido ainda, não é? Naqueles dias. Mas vamos à frente. Então Deus valoriza a vida e a misericórdia acima dos rituais. Era da propiciação, tudo bem, mas a misericórdia tinha que ser executada, que era da comida a Davi, tá certo? Então a letra da lei sem amor se torna opressora. Então Deus valoriza a vida e a misericórdia acima dos rituais. Então a arma do passado não resolve dilemas do presente. Isso é importante observar. Davi recebe a espada de Golias, um símbolo de grande vitória do passado. Só que aquela vitória já tinha passado. Aquele momento que Davi estava vivendo era outro, não era mais aquele momento de Golias, que ele teve a vitória sobre Golias. Então, a arma do passado não resolve os dilemas do presente, tá certo? Mas agora ele está fugindo, escondido e vulnerável. Então, vitórias passadas não garantem firmeza no presente. A confiança deve estar em Deus continuamente, não apenas nas espadas que já usamos, né? Então, nada passa despercebido, né? Doeg, servo de Saul, estava lá e viu tudo, né? Essa testemunha silenciosa trairia a tragédia depois. Nossas atitudes, até mais discretas, têm impacto. Sempre há alguém observando. É mais importante Deus ver tudo. Isso que é importante. Deus ainda cuida, mesmo em meio às falhas, às nossas falhas, né? Apesar de suas falhas, de suas falhas, Davi foi sustentado. Deus permitiu que Davi tivesse alimento, arma, mesmo tendo agido com medo e com mentira, né? Deus é gracioso, mesmo quando falhamos. Ele continua agindo, mas isso não nos isenta da consequência, né? Então nós podemos dizer, a liderança espiritual exige sabedoria, né? E coragem. Então o sacerdote Aimeleque confiou em Davi e ajudou sem saber do real contexto, né? Então ele pagaria com a vida, mostrando os perigos de envolver-se com líderes em crise, né? Então a liderança espiritual precisa
discernimento e coragem, especialmente quando lida com líderes políticos ou em crise, certo? Ou em crise, é isso mesmo. Então, a ida de Davi a 9 mostra que até os maiores homens de Deus são humanos e falhas. A mentira de Davi, o alimento sagrado, a presença de um espião e a espada de Golias, tudo aponta para um tempo de crise, medos e decisões complexas, né? Então, acima de tudo, nós vamos ver Deus presente em nossas fragilidades e em suas misericórdias e as suas misericórdias que nos sustentam, mesmo quando nossos valores vacilam. Então é importante notar a graciosidade da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, são tempos de aprendizado. Isso é muito importante, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.